Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é David Araújo, para quem não me conhece, sou esposa da Letícia e vou trazer hoje mais um vídeo com conteúdo informativo a pedido da Letícia, uma extra help aí. Então deixem já o like, compartilhem e curtam o canal. E hoje vamos falar sobre arrendamentos aqui em Portugal. Eu vou dar algumas dicas sobre como nós seguimos os processos, vou dar algumas dicas sobre sites, mas vamos lá pro vídeo e eu explico um pouquinho mais pra frente. Então, começando, nós decidimos optar por vir para Portugal desde a altura que chegamos cá. Decidimos procurar uma imobiliária e dentro das imobiliárias disponíveis nós focamos em duas, que é a Century 21, que é muito conhecida aqui em Portugal. E também focamos na Remax. A Remax eu acho que é a principal hoje conhecida cá em Portugal. Inclusive você pode entrar em vários sites que eu vou dizer e sempre vai ter algum link com oportunidades da Era, da Remax, da Century 21 e outras imobiliárias menores também. Mas eu e a Letícia nós damos sempre preferência por imobiliárias pela seguinte questão, que a imobiliária te traz mais conforto e mais estabilidade a nível de contrato principalmente, mas também dos contratos de arrendamento que tem que ser passados pelas finanças cá em Portugal, que é importante sempre adicionar tudo que você paga a nível de arrendamento, é importante que se passe pelas finanças cá em Portugal, para que você consiga depois adicionar ao IRS, no Brasil, o Imposto de Renda. Precisa ter um senhorio de confiança, o senhorio vai passar essas notas para as finanças e depois vai estar vinculado ao seu nome e depois você consegue usar elas para o seu imposto de renda. Mas enfim, nós optamos naquele primeiro momento pela Remax, que era uma das mais conhecidas, e também calhou de ser um apartamento que nós estávamos ver, calhou de ser com eles. E o processo foi bem tranquilo. Nós tivemos aqui um suporte de uma pessoa, essa pessoa inclusive hoje já está a ver esse apartamento para realugar esse apartamento que nós estamos a sair. É a Sofia, uma pessoa super gente fina. No começo o processo foi como nós estávamos lá na Irlanda e já queríamos vir para cá, para Portugal, com alguma coisa certa. Nós fizemos uma visita via WhatsApp. Hoje já se tornou comum por causa da pandemia, mas naquela altura não era comum, foi em 2018, se eu não me engano. Então nós pedimos para ela fazer uma visita aqui, o apartamento estava vazio, não tinha ninguém morando. Então ela fez a visita pelo WhatsApp, a gente olhou, viu as imagens, ela foi explicando todos os pontos, a gente gostou e fechou. E aí, não fechamos o contrato ainda, né, naquele momento, mas fechamos porque gostamos. Um ponto que é principal, naquela altura nós não estávamos aqui em Portugal, então não tínhamos toda aquela documentação, ainda não tínhamos nenhum registro aqui em Portugal, só estávamos na Irlanda. Então nós optamos que é uma situação que é difícil para os brasileiros e para qualquer um, mas a gente optou por isso. Nós optamos por pagar 4 rendas adiantadas e um calção, tá bem? O processo normal aqui consiste em 1 ou 2 calções e uma renda adiantada, mas nós optamos por essa forma, 4 rendas adiantadas e um calção. Foi duro, foi pesado no começo, mas valeu a pena e a gente conseguiu esse apartamento. Quando a gente chegou aqui em Portugal, no primeiro dia que a gente chegou aqui em Portugal, a gente já veio direto para o apartamento. Entramos aqui, a Sofia também chegou, se apresentou, a gente entrou aqui no apartamento, olhamos o apartamento uma vez mais para ter certeza que era isso mesmo, gostamos, sentamos, assinamos o contrato. E o contrato indica tudo isso, o contrato tem tudo mesmo no contrato, os nomes dos senhorios, onde eles moram, o NIF, todas as informações do senhorio, tudo que você pode usar judicialmente no futuro se for dar problema. Graças a Deus nós não tivemos problema aqui, o senhorio é muito gente fina, muito, ajudou a gente muito. E deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, o contrato correu. A gente agora já está finalizando o contrato, né? Mas renovamos o contrato, a princípio era 1 ano, depois renovamos por mais 2 e agora completa esses 2, que é os 3 anos que estamos cá em Portugal. Mas fechamos o apartamento com a Remax. Assinamos, pagamos as 4 rendas e um calção e pronto, o processo de arrendamento já estava pronto, já estávamos aqui na casa, recebemos as chaves e começamos.
Agora, nesse novo processo, fechamos com a Remax de novo. Aconteceu que nós estamos indo para Braga. O apartamento que nós gostamos lá, coincidentemente, também estava a ser arrendado pela Remax. E fechamos de novo com a Remax, inclusive dessa vez com uma pessoa, o Fontes, que é uma pessoa também, um brasileiro que trabalha cá em Portugal com a Remax, é um agente imobiliário, muito gente fina também, ajudou a gente com todo o processo. Só que dessa vez, porque nós temos toda a documentação, já temos registro, já temos IRS e tudo, nós conseguimos diminuir. Então dessa vez nós pagamos 2 rendas e 2 calções. Consiste em 2 calções, já era o padrão, nós só pagamos uma renda a mais porque nós não temos fiadores, e tem essa questão que vai dificultar incrivelmente a sua vida aqui se não tem fiadores para arrendar. Já explico um pouquinho melhor, mas é muito complicado. Então nós arrendamos esse apartamento também no mesmo processo, nós tivemos um contrato, nós fomos lá, como vocês viram no último vídeo da Letícia, a gente foi a Braga, assinou o contrato tem tudo no contrato, traz todos os resguardos para nós e para os senhorios, as pessoas que arrendam a casa. E o processo vai consistir em 2 rendas de calção para arrumar as coisas, se tiver algum problema, alguma manutenção que tem que dar, porque nós deixamos no futuro quando sairmos. E 2 rendas, uma renda agora, então quando nós entrarmos agora nós estamos em agosto, setembro, nós vamos entrar em setembro nós não pagamos a renda de setembro, só começamos em outubro nós começamos a pagar a renda, e a segunda renda vai ser no final, quando a gente decidir que quer sair, a gente avisa para eles, e aí essa renda fica um mês, o último mês que nós estivermos na casa, a gente também não paga, aquele dinheiro volta pra gente. Então volta esse agora no começo e volta aquele no final. Cabe a nós, eu e a Letícia, gerirmos muito bem para devolvermos esse dinheiro para a conta, porque a gente sabe que a gente vai precisar contar dele. Nesse apartamento foi diferente, a gente foi 4 rendas adiantadas, então acabou que a gente avisou 4 meses antes e aí começou a receber o dinheiro todo de volta. Então nesse processo vai ser um bocadinho diferente, só esse do começo, do fim já era igual. As opções que vocês encontram aqui para arrendar a casa, as que eu já falei, o site da Remax, o site da Century 21, o site da Era, são 3 imobiliárias grandíssimas aqui em Portugal, tem uns processos muito grandes, então você encontra muita coisa. Mas o que eu mais aconselho, o que nós seguimos e o que nós olhávamos e olhamos durante muito tempo é o Idealista, idealista.pt. Esse é o melhor site, não é uma imobiliária, é só um site de casas, compra e venda. Não só casas, apartamentos, garagens, você encontra tudo nele. E o Imovirtual. O Imovirtual, se eu não me engano, ele é da OLX. É congregado com a OLX. A OLX é dona, se eu não me engano. Mas nós focamos mais no Idealista. O Idealista tem muito mais opções, mas de vez em quando, se você difere, você encontra as mesmas opções nos dois, né? Mas às vezes você só encontra as opções em um deles, então a gente prefere o Idealista, mas estava olhando os dois. Então o idealista.pt e o imovirtual.pt são duas opções ótimas para se procurar aí apartamentos. Se você quer falar direto com o senhorio, evitar imobiliárias, porque no Idealista e no Imovirtual tem muita imobiliária, tem também gente particular, mas tem muita imobiliária. Foquem no OLX, a OLX vai te dar essa liberdade de você falar direto com o senhorio e talvez conseguir arrendar sem o fiador. A gente consegue arrendar sem fiador, eu estou dizendo arrendar sem o fiador, mas com menos opções. Quero dizer, dois calções e uma renda, que é o padrão aqui em Portugal, e não vai precisar dos fiadores.
A questão dos fiadores, é que eu estava dizendo. Nós entramos em contato aproximadamente com 15 apartamentos nessa última leva, quando nós estávamos procurando para Braga. Não só Braga, como Porto. E a situação é o seguinte: 80% deles precisa de fiador. Eles não aceitam sem o fiador. Eu não estou a dizer que é uma questão de subjugar a pessoa que está a arrendar a casa. Também não estou a dizer que é uma discriminação porque a gente é brasileiro, até porque a gente já está aqui, já tem toda a documentação, a Chloe inclusive é portuguesa, então não é isso. É que alguns senhorios preferem ter aquele resguardo de realmente ter um fiador, caso aquela pessoa não vá conseguir pagar a casa. Então 80% deles falam que não, é só com um fiador. Pode ser que eu vá ligar e outra pessoa que seja uma portuguesa vai ligar e vai dar uma certa liberdade, mas é porque vocês também têm que se colocar, não vocês, nós temos que nos colocar na pele do português. Para pensar que você vai arrendar um apartamento para uma pessoa que é de fora, essa pessoa pode simplesmente deixar esse país e ir embora. E os portugueses, na maioria das vezes, eles nasceram cá, então você pode, por exemplo, processar eles a qualquer momento porque eles nasceram cá, eles vivem nesse país e eles têm um cadastro aqui, mesmo que eles vão embora. Eu e a Letícia, por exemplo, a gente pode ir embora amanhã, deixar o apartamento todo quebrado e a pessoa não vai conseguir processar a gente porque esse é o país deles, eles vão conseguir fazer qualquer coisa aqui referente à nossa estadia como nós tivemos aqui em Portugal. Mas no Brasil, por exemplo, se nós voltarmos, o que eles vão poder fazer? Eles não podem fazer nada. Se não tiver cidadania brasileira, por exemplo, eles não ficam muito mais complicado para entrar judicialmente. Então eu entendo muitas dessas pessoas que precisam, que querem um fiador e que às vezes acabam dando preferência por não ter fiador para um português. Porque o português vai ser muito mais fácil do jeito que eu expliquei agora. Mas enfim, isso é uma questão já totalmente diferente. Mas, por exemplo, nesse último contato, eu falei com uma pessoa, inclusive, que não queria arrendar sem fiadores, porque eles tiveram 2 experiências em arrendar sem fiadores. Uma para brasileiros, que até que correu bem, mas eles arrendaram para espanhóis, e esses espanhóis quebraram a casa inteira e voltaram para a Espanha. Então eles tiveram um custo enorme, eu acho que 20 mil euros, se eu não me engano, para arrumar tudo, porque eles quebraram toda a casa. Então, para entender você como uma pessoa que tem uma casa e arrenda uma casa, qual que é o prejuízo que você vai ter em não ter um fiador? Porque se tivesse um fiador, por exemplo, a pessoa que entra como fiador ia ter que pagar esse prejuízo, entendeu? Eles voltaram, os espanhóis voltaram para a Espanha, e aí é um pouco mais complicado. Tá, dentro da União Europeia pode ser um pouco mais fácil, mas ainda assim é um outro país. Mas enfim, resumindo, é uma explicação mais ou menos o porquê acontece muito da questão dos fiadores. E essas situações já aconteceram muito com os brasileiros, infelizmente, que quebram e vão embora, ou fazem bagunça, ou acabam por alugar para 2 e afinal colocam 5 dentro da casa. Então é por isso. Mas assim, eu indicaria para vocês, procurem sempre opções com as imobiliárias, porque vai te dar mais certeza. Essa questão do IRS é muito importante. É muito importante que eles adicionem sempre no site das finanças as tuas rendas, né, os teus arrendamentos que você vai pagando para você usar no IRS. É importante que você tenha todos os respaldos de um contrato que vai te garantir qualquer coisa, qualquer problema, qualquer imprevisto, tá no contrato e adicionem no contrato, então é tudo certo. Quanto aos sites, são aqueles 2, Idealista e ImoVirtual. São os principais. Você encontra lá todas as opções, como eu falei, desde apartamentos até garagens, até T0, que é um estúdio, vocês encontram tudo. O Idealista ele é mais interessante que o ImoVirtual, ao meu ver, porque o Idealista ele tem uma coisa que eu acho que a Letícia pode até colocar aqui para vocês, que é a pesquisa por mapa. Então você consegue abrir um mapa, definir um valor, 800 euros por exemplo, um T3 a 800 euros com garagem, e ele vai te mostrar num mapa todas as opções, e você pode ter uma noção mais ou menos próxima da onde que é o apartamento. Às vezes eles não colocam exatamente no local onde é o apartamento, por segurança, mas acontece que estão perto. Então você consegue olhar os apartamentos e decidir mais ou menos por mapa onde fica o apartamento, se fica próximo de alguma linha de metro ou alguma coisa que alguma linha de comboio, por exemplo, aqui na margem sul, que é onde nós vivemos hoje, tem um comboio
e tem, por exemplo, Cacilhas em Almada, um pouco mais para cima, tu tem opções, para além do comboio, você vai ter autocarros, você também vai ter o barco, que faz a travessia Cacilhas, Terreiro de Passos, se eu não me engano, e uma outra opção, se eu não me engano são 2 ou 3 opções que tu tem para ir para Lisboa de barco. Mas é isso, basicamente é isso, é assim que se arrenda casas aqui, é ligar, conversar, analisar com a imobiliária. O que eu faço e que eu fiz é sempre aquela situação, eu entro em contato, explico minha situação, olha, não tenho fiadores, sou brasileiro, tô cá já há 3 anos, eu e minha esposa, explico toda a situação, mas nós temos tudo, temos todas as documentações, a pequena é portuguesa, e nós não temos fiadores, mas nós podemos disponibilizar de uma renda a mais, por exemplo, que foi nesse caso atual que nós estamos. Ou nós podemos nos responsabilizar a fechar um contrato ao invés de 1 ano, um contrato de 3 anos, que também traz mais estabilidade para o senhorio. É essa forma que tu tem que usar para conseguir um apartamento cá em Portugal. Infelizmente, nessa situação, para você conseguir um apartamento certinho, na maioria dos casos, vai precisar um pouquinho a mais, né, as 2 rendas ou 3 rendas em um calção, ou 2 calções e 2 rendas, como eu fiz agora, ou 3 rendas e 2 calções, mas vai da gestão da imobiliária. A imobiliária vai apresentar sempre essa oportunidade para o senhorio, e o senhorio vai dizer: há senhorios que pedem 1 ano de calção. Eu acho loucura, isso eu acho um absurdo, esse eu acho mesmo um absurdo, e eu acho que é malgrado mesmo, porque 1 ano é um absurdo. 5 meses entre calções e rendas até vai, mas 1 ano de calção é um absurdo, é muito louco. Você para pensar que você vai alugar um apartamento de 500 euros, você vai pagar um absurdo, você vai pagar tipo 6 mil euros, né? São 12 meses, 6 mil euros num calção, o que não faz sentido nenhum. Então já foge desse. Se ligar e falar, mas aceitou 1 ano de calção, tá bem, então nem tenta, procura outro. A gente acha, a oportunidade tem, e vai sempre ter alguém que vai estar disponível para arrendar para vocês. Então são esses sites, e o LX Comum Plus, se você quer conseguir falar direto com os senhorios, que a maioria posta direto. E é isso, espero que vocês tenham gostado, perdão por ter falado bastante, eu acho que já são 16 minutos, eu acho que já tá bom. Se gostaram, deixem um like, postem aí as dúvidas, se tiverem qualquer dúvida eu respondo, eu tô cá para responder, não há problema, eu e a Letícia. E se gostaram, deixa o like, compartilha, um beijão, tchau, tchau.